uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges. Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu tenho recebido alguns e-mails pedindo para falar aqui no programa sobre suicídio, sobre as consequências espirituais do suicídio vistas a partir do plano espiritual. Como eu tenho saídas do corpo desde a adolescência e, além disso, o desenvolvimento da mediunidade nas sessões de desobsessão durante muitos anos, acoplando espíritos doentes pela psicofonia e pela psicografia para passar ajuda para eles, eu tive muitos contatos com entidades sofredoras porque tinham destruído o corpo físico pelo ato do suicídio e estavam em condições ruins espiritualmente do lado de lá, após o descarte do corpo físico. Então eu vi muitas coisas, fui projetado fora do corpo, em ambientes de cemitérios, levado por espíritos benfeitores para ajudar espíritos agarrados ao corpo em decomposição, também por causa do suicídio. Então eu vi muitas coisas, senti muitas coisas. Apenas eu não falo muito nesse tema, porque é um tema muito pesado, muito difícil de explicar, ainda mais sem poder mostrar uma figura, sem poder criar uma ilustração de uma aula pessoalmente, explicando aqui apenas oralmente, fica mais difícil essa exposição. E eu costumo explicar esse tema em diversas palestras, diversos cursos, mas para escrever ou para contar aqui na rádio é um pouco mais difícil. No entanto, eu vou tentar passar alguns esclarecimentos sobre o que acontece com um suicida do lado de lá. Em primeiro lugar, não vamos generalizar. Cada caso é um caso. Entretanto, nenhum ser humano consegue passar a perna pelas leis da natureza. Nenhum de nós consegue passar a perna na natureza, enganar as leis de causa e efeito da natureza. Então, por exemplo, se uma pessoa sobe ao 30º andar de um prédio e se joga lá de cima, ela vai bater no chão e vai morrer, vai desencarnar. Seja ela uma pessoa excelente, seja ela uma pessoa muito ruim. Porque aquilo é uma atitude que gera uma reação no plano físico, independe de moral. A consequência vai ser se esborrachar no chão, independentemente do caráter da pessoa. Então, na natureza, existem leis que nós temos que respeitar. Existe a gravidade. Se você pular do alto, você vai cair, vai se quebrar, independente se você é torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do Botafogo, do Flamengo, ou do Cruzeiro ou do Internacional de Porto Alegre. Você vai se arrebentar no chão. Isso não tem nada a ver com a cor do que você gosta, seu partido político, sua crença, é uma causa gerando efeito. Suicídio é a mesma coisa. Independe do caráter da pessoa. Tem consequências, porque a pessoa está destruindo um veículo emprestado pela Mãe Terra, que é o corpo físico, ao qual ela desce espiritualmente para ocupar por mais uma vida, para aprender um monte de coisas. Se a pessoa deliberadamente destrói o veículo, seria o equivalente, Evaldo, a pessoa descer numa companhia de táxi, pegar um carro emprestado e destruir o carro não é dela, está emprestado para ela dar uma volta, ou seja, o corpo é emprestado pela Mãe Terra, que é um casulo energético condensado, já que matéria é energia condensada. Então está emprestado por uma vida. Nós descemos, a Mãe Terra empresta o corpo e a gente usa o corpo igual um veículo. À medida que os anos vão passando, a lataria do veículo vai arriando, né? O pneu vai ficando careca, como o pneu do Evaldo vai ficando murcho, por exemplo, do Tomás, pelo que eu estou sabendo. O seu pneu não está murcho não, Evaldo? O do Tomás dizem que tá murcho, né? O do Toninho e tal. Então, à medida que os anos vão passando,
na lataria do carro vai arriando, o pneu vai ficando careca, vai ficando murcho. Entretanto, o motorista pode estar mais sábio e dirigindo melhor. Corpo é carro, espírito é um motorista. O carro está emprestado. E se você veio para trabalhar com o carro e quebra o carro no meio, como é que você vai trabalhar? Então não há produtividade. Na natureza é a mesma coisa. O suicídio passa por isso. Então o que eu vou falar não tem moral, algo de ser bom ou ruim. Ok? É no sentido causas gerando efeito. Antes de eu mostrar ainda um pouquinho sobre isso, deixa eu colocar uma coisa que vai explicar muitos detalhes para vocês. Existe o medo de morrer. É um medo celular. Nós já nascemos com esse medo dentro das nossas células. Todo organismo vivo tem medo de morrer. Então, por isso, nossos corpos contêm um sistema imunológico para manutenção e defesa da vida. Nós temos comandos instintivos de preservação da própria vida. Nós chegamos num prédio alto, lá de cima olhamos para baixo, dá vontade de correr para trás. Você vai atravessar a rua, vê um carro em cima, você salta no reflexo para trás. Então, existe dentro do corpo da gente, a nível celular, um código de sobrevivência, um código de defesa da vida. Ele é instintivo, ele é celular, nós já nascemos com ele no nosso corpo, já está dentro do pacote. Todo organismo vivo tem medo de morrer. Então não há como perder o medo de morrer, porque ele é biológico, ele é intrínseco. Até o último dia da sua vida, você terá medo de morrer, porque ele é do corpo. Porque se não houvesse medo de morrer, você atravessa a rua sem olhar. Você não cuida da existência física. Então a natureza colocou um automatismo biológico para preservar a vida do corpo físico. Então este se chama medo de morrer e não dá para tirar, ele é do corpo. É ele que faz a adrenalina ser injetada das glândulas suprarrenais na corrente sanguínea para estimular o metabolismo na hora de perigo, para você correr, se defender do perigo, né? A preservação da vida humana. Porém, existe um outro tipo de medo que não é biológico, não é celular, e nós não nascemos com ele, é o medo da morte, que é diferente do medo de morrer. O medo de morrer é celular, o medo da morte está na mente. O medo da morte nós ganhamos por cultura. Desde pequenininhos nós fomos ensinados a ter medo da morte, e aí tudo que vem acoplado a esse medo, cemitério, cadáver, filme de terror, né, causando uma barreira, a barreira do medo. Então a morte no imaginário popular do Ocidente, ela até ganhou uma figura, Evaldo, uma caveira com uma foice e um capuz. Aquele ícone da morte, não é isso? Então, dentro do imaginário popular, transformaram a morte numa entidade que virá para levar você, tipo, cuidado, irmão, lá vem ela. Parece até que é uma entidade. E aí você fala assim, lá vem ela quem? La muerte. Quando? La meia-noite. Como se fosse uma entidade. Na verdade, tudo que nasce morre. Isso é inevitável. Não é para gostar ou não gostar, isso faz parte da vida. Se você quiser morrer, basta nascer, porque só morre o que está vivo. Então, o bebê que acabou de nascer no hospital agora, ele já é um paciente terminal. Eu sou paciente terminal, o Evaldo é paciente terminal e você, ouvinte, é paciente terminal. Porque desde o momento que nós entramos na vida, já está fadado que um dia a gente vai sair. Bastou dar a primeira respirada para você entrar no corredor da morte, já que o que entra na vida um dia terá fatalmente a morte. Todos nós somos pacientes terminais que não sabemos apenas a data final. Tem gente que nasce na Terra e morre com 1 ano, o outro morre com 80, o outro morre com 30, mas todo mundo vai. Não é, Valdo? Com 1, com 30, 80, entrou, vai ter que sair. Então, é inevitável para todos nós que estamos dentro do corpo que um dia nós seremos projetados definitivamente, finalmente, dentro do corpo para fora, na direção do plano espiritual original de onde nós viemos. Mas é óbvio que, ao entrar na vida, existe um projeto que já vem de outros planos dentro da gente. Um projeto de seguir a vida até determinado ponto e realizar certas coisas. Se nós cortamos a vida antes desse ponto, nós acabamos não realizando o projeto que nós viemos fazer, seja ele qual for. É igual um aluno que entrou no colégio no início do ano e ele sabe que tem que ficar até dezembro para fazer as provas finais. Quando é agosto, o aluno foge do colégio e vai embora. Ora, se ele saiu no meio do ano letivo e não completou o ano, como é que ele vai se submeter às provas finais para passar de ano e mostrar o nível? Então, o suicídio é a mesma coisa. Desde que ele entra na vida e não completa, tem que voltar rapidamente.
muitas vezes para completar o ciclo que foi quebrado, igual o aluno que fugiu no meio do ano letivo e não estudou mais, não completou o ano, tem que voltar e refazer a mesma experiência. Esse é um dos problemas, tem que voltar e pegar o ponto de partida de novo, repetir a coisa, é complicado. E no caso do suicídio, que muitas vezes a pessoa executa para fugir de uma prova ou de alguma coisa que ela não está aguentando, se ela foge daquilo, fatalmente na vida futura, né, já que ela tem que voltar, vai ter que se deparar com algo semelhante, uma prova igual, e aí é complicado ter que repetir a mesma coisa. Então, já que está, enfrenta e vence essa prova e toca a bola para frente, né? Então, voltando ao que eu estava falando, o medo da morte, ele é na mente, ele é cultural, é um ícone, uma caveira, uma foice, um capuz. E o medo de morrer é celular, já está dentro das células. Então, o medo de morrer não dá para tirar, porque ele é celular. Mas o medo da morte nós podemos eliminar, porque ele é um conceito, não é, Valdo? Eu posso carregar o medo de morrer nas minhas células para defender o meu corpo. Até o último dia da minha vida, meu corpo vai ter medo de morrer. Agora, eu não tenho medo da morte como conceito, como ideia. Agora, isso não significa que eu vou botar a cabeça na linha do trem. Porque na hora que o trem vier, o medo de morrer faz eu tirar a cabeça da linha do trem. Então, eu não sei se está dando para entender. Uma coisa é o medo da morte, como conceito, na mente. A outra coisa é o medo de morrer como uma espécie de alarme subconsciente para a preservação da vida. Se nós já carregamos o medo de morrer dentro das células, para que carregar o medo da morte na mente? É uma redundância, um peso a mais que nós estamos carregando. Então isso explica uma coisa, viu, Evaldo? Muito interessante. Muitas pessoas que tentaram suicídio, ingeriram veneno, por exemplo. Então ela quer morrer, ingeriu um veneno. Daqui a pouquinho deu um pavor nela, ela ligou para o hospital e chamou a ambulância. Né? O que aconteceu? Ela tinha vontade de se matar, mas na hora que ela sentiu o lance acontecendo, o medo de morrer biológico entrou em ação, causando pânico por causa da adrenalina, para fazer ela pedir socorro e se salvar. Entende? Uma coisa é o que você carrega na mente, outra coisa é o biológico que está dentro do sistema. Muita gente que acabou se matando, quer dizer, matando o corpo físico, porque ninguém morre em espírito. Foi descoberto assim, a pessoa tomou um veneno, Evaldo, né? E aí você descobriu que depois que ela tomou o veneno, ela tentou procurar agenda para ligar, mas aí acabou morrendo antes. Tentou ligar para a ambulância, alguma coisa, porque o medo de morrer entrou em ação. Por isso que eu estou explicando isso antes de falar propriamente do suicídio. Medo da morte é uma coisa, medo de morrer é outra. Mesmo uma pessoa com tendência a suicida tem medo de morrer dentro das células. Mas na mente dela, ela criou uma circunstância que ela quer destruir o corpo por algum motivo que não compete a mim, nem a nenhum outro ser humano julgar o motivo de ninguém. Eu não estou aqui para julgar nada, eu estou aqui apenas para explicar a consequência de alguma coisa a partir de um ponto de vista do que se vê fora do corpo. Então, o que acontece tecnicamente com o caso do suicídio? Eu vou contar isso agora e na volta do intervalo eu vou contar um caso para vocês. O corpo físico é matéria. O que é matéria? Energia condensada. Então, o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, ele está anexado ao corpo físico, encarnado por uma vida, encaixado no corpo físico. Quando o metabolismo do corpo cai profundamente, como no sono ou no relaxamento, ocorre a experiência fora do corpo, a chamada projeção astral, projeção da consciência, a viagem astral, o desprendimento espiritual. E na morte, esse desprendimento é total. E durante o sono, a meditação é um desprendimento temporário, naturalmente. A pessoa vai e volta. Mas na hora da morte, esse desprendimento é final, porque a carga vital do corpo se acabou. Durante uma experiência extracorpórea, durante o sono, quando o corpo espiritual se desprende para fora do corpo, há um feixe de energia que interliga os dois corpos, que esotericamente foi chamado desde a antiguidade de cordão de prata, que não é uma corda nem é de prata, é uma metáfora, é uma expressão que vem da Bíblia, do Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, onde o pregador da Bíblia fala do momento da morte, no versículo 6, e diz o seguinte: na hora da morte rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu e o corpo à terra, significando que havia um elo energético interligando aquilo que é do espírito com aquilo que é da matéria. Desligando esse elo, o espírito se solta e a matéria volta para a terra e o espírito volta ao céu de onde veio. Então, durante uma saída do corpo temporária, esses elos energéticos estão bem fortes, porque a carga vital da pessoa está forte. Mas na hora da morte não, a carga vital acabou, seja por doença, velhice, desgaste, acidente ou assassinato. A carga vital, naquele instante, zerou. Então, as linhas energéticas que prendem o corpo astral
ao corpo físico se abrem, a aura se abre e o corpo astral é ejetado de dentro para fora totalmente livre. Isso é a morte, o descarte final do corpo físico, tecnicamente falando. Eu não estou considerando o lado psicológico do desencarnado, estou falando por enquanto do lado energético, lado técnico. No caso do suicida, a condição muda. Eu vou fazer uma hipótese aqui para vocês. É hipotético o que eu vou falar. Suponhamos que o Evaldo, que está aqui na minha frente, aqui na rádio, veio para viver 60 anos aqui na carne. 60 tá pouco? Não, vamos 60, vamos ser mais modesto, 60. O Evaldo veio viver 60 anos. Então ele tem uma carga vital no corpo dele para aguentar 60 anos. Quer dizer, a pilha dele, energética, vai aguentar os 60. Se ele viesse para viver uma vida só de 15 anos, por exemplo, espiritualmente, karmicamente marcada, ele viria com uma carga de 15 anos, aos 15 anos o coração pararia e ele seria ejetado definitivamente para fora, porque a carga acabou. Mas a carga dele é de 60. Aos 30 anos, o Evaldo, deprimido por alguma situação, vai e comete o suicídio. O que acontece? Ele está na metade da carga vital, ele iria viver 60. Aos 30 ele se matou. O que acontece? Metade da carga vital não está gasta. Então, na hora que o corpo espiritual vai se desprender do corpo físico, a carga vital prende o espírito ao corpo, dentro da aura, porque a aura não se abriu, porque metade da carga vital está mantida ali. Isso retém o espírito perto do corpo, aonde ele cometeu suicídio, quer dizer, juntinho ao corpo, ou perto do local onde ele cometeu o suicídio, magnetizado ali, preso energeticamente ali. Por isso, muitos médiuns falam de suicidas que ficaram presos ao cadáver. Não é exatamente dentro do cadáver, é pairando por cima, energeticamente ainda ligado. E não é uma coisa legal de se sentir, né, Evaldo? Ou pairando perto do ambiente onde a pessoa viveu e cometeu o ato, presa mentalmente dentro do clima mental, as formas mentais que a pessoa produziu em vida dentro daquele ambiente. Então o problema do suicídio, em primeiro lugar, é técnico, é energético. A energia segura o espírito na carne até aquilo se esgotar. É claro que não vai levar 30 anos, não é isso, mas vai demorar um pouco a se esgotar a carga vital. E a pessoa vai ficar presa naquele ambiente até essa carga vital se diluir. O segundo problema muito sério é o problema psicológico, gente, tá? Porque normalmente a pessoa que quer se matar, ela quer deixar de existir, ela quer deixar de pensar, ela não quer pensar mais no problema que a motivou a fazer o suicídio. A pessoa não vai fazer suicídio de graça, né, Evaldo? Normalmente há algum tipo de problema que ela tem que não está conseguindo lidar, muitas vezes por doença mental. Normalmente uma pessoa, quando está a ponto de fazer o suicídio, ela está desequilibrada já por uma série de fatores, é claro, ela não está em condições normais. Embora existam suicídios em que a pessoa programa friamente tudo, Evaldo, e executa friamente alguma coisa. E você tem uma ideia, Evaldo, existe suicídio por vingança. A pessoa necessariamente não queria se matar. Sabe por que ela fez? Se matou para agredir a família. Tipo, eu vou me matar porque eu causo sofrimento à minha família e aí eles pagam tudo que eles me fizeram. Eu vi isso, um caso no Rio de Janeiro. Né? E outra, suicídio, que a pessoa se mata e antes de se matar ele deixa uma carta escrita para a família dizendo assim: eu me suicidei por causa de vocês. Para largar uma autoculpa violenta em cima da família. É uma forma de vingança, infelizmente. Então existem muitos casos e é doloroso falar isso. E falar isso aqui no ar, mas tem que ser falado até como um alerta, Evaldo, para as pessoas não realizarem o suicídio, que, na minha opinião, como médium, como sensitivo desenvolvido, é o pior tipo de morte que alguém pode ter nessa vida, por causa desses detalhes que eu estou comentando. Então, repara, uma pessoa quer deixar de existir, ela quer parar de pensar, e ela destrói o corpo, seja por arma de fogo, veneno, se joga do prédio, o que quer que seja. Segundos depois, ela se vê fora do corpo, viva e pensando. Ou seja, não aconteceu o que ela queria, deixar de pensar, deixar de existir. E ela olha para baixo e vê o corpo todo arrebentado. Ou seja, não deixou de existir, não resolveu o problema, que ela continua pensando nele, já que ela está viva, e destruiu o corpo, que é o veículo no plano físico, onde ela poderia tentar resolver a encrenca. Conclusão, a complicação é terrível, há uma autoculpa profunda nos suicidas por não terem resolvido o problema ao qual eles tentaram fugir e ainda ter destruído o corpo ao qual eles poderiam usar como veículo para tentar resolver na vida física a coisa. Então eles estão desencarnados, numa condição energética estranha, numa condição psicológica muito complicada. É claro que espíritos benfeitores, luminosos, tentam ajudar, mas não adianta muito você projetar uma energia, porque eles já estão com excesso de energia, que é a energia da vida que teria que ter levado. Então o que adianta muito para espíritos suicidas é prece,
emanação de sentimentos bons das pessoas que gostam da pessoa que fez o ato, sabe? Emanar prece, pensamento legal. Todas as religiões condenam o suicídio, tá? O suicídio precisa ser combatido. Mas por que condenar o suicídio, Evaldo? O suicídio é um ato, o suicídio é uma pessoa. Então, desde que a pessoa fez, não tem que condenar nada, tem que mandar uma luz e tentar ajudar. O que precisa avaliar é o ato do suicídio, para que quem está encarnado não faça. Agora, quem já fez precisa de luz e ajuda, e não de condenação. Então, é muito importante para vocês que trabalham com a espiritualidade, independentemente da área que vocês gostem, nas preces de vocês, nas emanações de luz, nos mantras, nas canções, nas reuniões, de vez em quando, manda uma luz para os suicidas, todos eles, não julga nada e deseja que aconteça o melhor para eles, que eles encontrem um caminho de luz do lado de lá e oportunamente possam reencarnar e vencer os seus problemas, tocar a bola. E nós temos várias vidas, gente. Nós também devemos ter feito suicídio em outra vida, Evaldo. São milhares de vidas lá para trás. Quem é que pode cuspir para cima e dizer que não? Né? Então, pensamento legal, nada de coisa ruim, nem julgamento nenhum. Para vocês que tiveram familiares que suicidaram, amigos, a saída é essa, pensamento positivo, sabe? Prece legal, nada de drama. Tipo assim, ó, vou fazer uma prece porque você está sofrendo. Não é nada disso não, olha, fulano de tal, estou te mandando um abração, eu te amo, luz para você. Tomara que você encontre um caminho legal, seres de luz possam levar você para um caminho melhor, que você possa trilhar um caminho de sabedoria, e lá na frente a gente se encontra e tomara que a gente seja amigo ou familiar de novo, e que tudo dê certo para você e para todo mundo. Sabe, de uma forma positiva. Mas cuidado com o suicídio, somente a garotada mais nova, que às vezes fala muito nisso, a garotada que se droga principalmente. Cuidado, gente, se cuida, sabe? Um estudo espiritual pode ajudar, pode preencher vocês com um valor profundo para evitar esse tipo de coisa, tá? E é chato estar falando isso aqui na rádio, mas é uma questão de esclarecimento. Eu espero que vocês entendam. Eu estou falando sobre suicídio a pedidos de vários ouvintes. Espero que vocês entendam o sentimento legal que eu estou tentando passar. Eu estou apenas explicando tecnicamente o que rola, e no segundo bloco eu vou contar um caso para vocês terem uma ideia da condição de um suicida pós-morte, e lembrando que alguns casos têm atenuantes, outros têm agravantes, cada caso é um caso, mas aí eu estou explicando genericamente o que acontece. Na volta a gente continua. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês escutaram aí uma música maravilhosa da banda inglesa de rock progressivo IQ. É um CD maravilhoso chamado Subterrânea. E essa música ela é grandona, é um CD duplo. Essa é a quarta música do primeiro CD, ela é grande, eu botei um trecho dela que é maravilhosa. Evaldo, você está botando aí na bolsa para levar também? Você já pegou o da Guilantar, agora pegou esse aí também? Tá bom, eu estava no primeiro bloco falando sobre suicídio. Eu vou continuar nesse segundo bloco, sempre lembrando, o objetivo é esclarecimento, tá? A partir daquilo que se vê espiritualmente. O objetivo não é condenar ninguém, não é falar mal de ninguém que suicidou, nada disso, que quem suicidou precisa de muita luz e compreensão e sentimentos bons por parte de nós que ficamos aqui na Terra, ok? O objetivo é evitar que outras pessoas também façam. O Evaldo estava me perguntando umas coisas aqui no intervalo, e ele está falando, poxa, quer dizer que o cara vem para viver, se mata e acaba do lado de lá tendo que reciclar e depois voltar para repetir. Evaldo, o que acontece com um aluno que sai no meio do ano da escola e não chega ao final do ano? Como é que ele vai completar o ano letivo? É obrigado a voltar e fazer o ano de novo, no próximo ano, né? Como é que eu diria? Planeta é sala de aula, o universo é a escola. Cada planeta uma sala de aula. Cada corpo que a gente encaixa o uniforme, cada vida é uma série. Seria mais ou menos isso, né? Outra coisa, você já imaginou, Evaldo? O processo da reencarnação é muito custoso. Poxa, leva 9 meses para uma mulher engendrar um corpo físico ali dentro, junto com um homem, num ato sexual, e 9 meses para gestar aquilo, num sacrifício para a mulher muito grande, que é carregar um corpo extra, depois cuidar do bebê pequenininho, dar uma trabalheira, não é? E fazer crescer, dar oportunidade de vir à vida.
e depois a pessoa cresce e acaba destruindo essa vida que deu tanto custo para descer, tanto custo para elaborar, tantos anos, e a pessoa destrói às vezes. E se ela tivesse um pouquinho mais de consciência ou de conhecimento, como que nós estamos fazendo aqui hoje, talvez evitasse. Eu sei que há problemas muito difíceis, mas de repente com um pouquinho mais de consciência, a pessoa consegue vencer aquele problema, tocar a vida. Gente, de grandes crises emergem às vezes grandes pessoas. Né? E às vezes de uma crise pequena pode emergir um suicídio, é complicado. Então, a crise que estiver passando, resiste, toca a bola para frente, o valor está na vida. E a vida é a mesma, seja do lado de lá ou do lado de cá. Não adianta tentar destruir o corpo, que você não vai resolver nada, só vai carregar para fora o problema, porque você não deixa de existir. Você só vai sair do corpo, a consciência permanece. Então imagina o seguinte, Evaldo, você vai procurar um emprego hoje difícil. Você fica numa fila, horas lá, para deixar seu currículo e tal. Tem mais 1000 caras lá para pegar o emprego. Só tem uma vaga. Ou 2 ou 3. E você está lá ralando. E aí você passa o dia inteiro lá, faz testes e tal e vai embora. Um sujeito é aprovado no teu lugar. Ele entra na tua vaga, você está precisando, você tem filho em casa para dar de comida, o aluguel está atrasado, você precisa muito de emprego. Mas um outro cara ganhou a vaga no emprego. Esse cara ocupa a tua vaga e você é obrigado a procurar outro emprego em algum outro lugar. E esse cara, depois de um tempinho, começa a fazer sacanagem dentro da empresa onde ele está. Né? Falta o trabalho, é irresponsável, é leviano, passa um tempo, bicam ele da empresa, ou ele força a saída, porque ele era irresponsável. Tá? Então o que acontece? Ele ocupou a vaga que você poderia estar ocupando até hoje, trabalhando com responsabilidade, ganhando o teu pão de cada dia e dos teus filhos. Ele ocupou tua vaga, não valorizou e depois desperdiçou e ainda caiu fora. Sendo que ele ocupou uma vaga que você poderia ter ocupado de forma produtiva. Você ficaria contente com uma coisa dessa? Não, né, Evaldo? Reencarnação é a mesma coisa. Tem muito espírito do lado de lá, o triplo de gente do que tem do lado de cá. Por isso que a população aumenta. Tem sempre nego descendo aqui para a Terra, fora os que vêm de outros lugares do universo. Então, a vaga que cada um ocupa, 2 ou 3 outros gostariam de ter ocupado para descer e reencarnar e funcionar de alguma maneira. Então, cada pessoa que desce ocupa o lugar de 2 outros. Desceu para depois ainda estragar o veículo, é uma responsabilidade. Então, quem desce à Terra precisa conhecer esses detalhes. Viver não é só viver. Tem repercussão, tem consequências, sabe? Por isso é importante estudar um pouquinho o lado espiritual de alguma maneira clara. Eu não estou induzindo ninguém a entrar numa doutrina essa ou aquela. Eu sou contra isso. Eu nunca digo que caminho a pessoa deve seguir, porque eu acho que se é de foro íntimo, o caminho que agradar um poderá não agradar o outro, né, Evaldo? Então, quando eu falo estudo espiritual, é aquilo que a pessoa se afinizar, a área que ela gostar mais, o espiritismo, a umbanda, o ocultismo, yoga, hinduísmo, ou qualquer caminho que ela quiser seguir, que lhe dê um pouco de esclarecimento sobre as repercussões pós-morte das coisas, né? E algumas áreas contêm esse conhecimento e outras informações estão dentro de vários livros, em livrarias aí, hoje com conhecimento espiritual tão aberto, programas como os que tem aqui na Rádio Mundial, alguns, é claro, não todos, que falam disso, né? A internet está cheia de sites. Hoje dá para pegar informação, não dá mais para alegar a ignorância que se alegava antigamente. Deixa eu contar um caso para vocês. Uns 15 anos atrás, talvez foi em 1993, olha só, 15 anos atrás, Evaldo. O Tomás ainda tinha cabelo. E o pneu dele não estava murcho naquela época, né, Evaldo? Bom, o que acontece? Eu estava fazendo um curso de projeção astral com um grupo de alunos. Eu sempre acostumado a lidar com espíritos densos, porque durante o sono, grupos de espíritos amparadores levam a gente fora do corpo para aplicar passes energéticos em espíritos sofredores que estão em ambientes pesados, para receber ajuda, espíritos que desencarnam e ficam presos no ambiente físico. Você vai lá e dá um passe e libera eles. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que levam pessoas fora do corpo para dar passe nesses espíritos, ou acoplam em médios? Por que os próprios espíritos guias não liberam esse pessoal do lado de lá? É o seguinte, em muitos casos que a pessoa fica presa no plano físico, seja no momento após a morte, a energia dela às vezes está muito densa, e os guias espirituais têm uma energia muito sutil de outro plano. Então a energia deles interpenetra e atravessa o corpo astral denso desses espíritos recém-desencarnados. Então uma pessoa fora do corpo, ela está ligada ao corpo
pelo cordão de prata. Então a energia dela é mais densa do que a do guia espiritual e mais próxima vibracionalmente daquele espírito denso apegado no plano físico. Então os guias espirituais levam pessoas fora do corpo e usam as energias dessas pessoas para dar passes nesses espíritos mais densos. Isso descarrega o potencial denso do espírito e libera ele para o plano espiritual, onde grupos de espíritos curadores vão trabalhar energeticamente do lado de lá. Mas neste plano aqui, e também no chamado plano astral inferior, o umbral, plano astral denso, as energias de um médium ou de um projetor astral são ótimas para projetar energia e prestar assistência espiritual e ajudar. Num caso do suicídio, então, mais ainda, porque ele tem uma energia mais densa ainda, que é aquela energia remanescente que ele não viveu e acabou quebrando no meio e está agarrada espiritualmente nele. Essa energia é chamada de duplo etérico, né, que não dá para explicar aqui hoje no programa. O duplo etérico é um campo energético entre o corpo astral e o físico, conectando os dois. É onde estão os chakras, os filamentos do cordão de prata. Então, eu sempre fui acostumado a dar passes em espíritos densos. Isso desde os 15 anos. E quando ocorreu essa experiência, isso foi em 93, eu estava com 31 anos. E aí eu estava dando um exercício para a turma, todo mundo de olhos fechados, e na minha frente, no chão da sala, Evaldo, surgiu um espírito se arrastando no chão, de tão denso que ele estava. Eu olhei e dava para ver, quer dizer, nessas horas, por intuição, você sabe, sabia que era um suicida. Uma pessoa que tinha destruído o corpo físico e que tinha ficado ligada ao cadáver por um tempo. O cara se arrastava, Evaldo, tá, no chão, um homem se arrastava. E do braço dele, ele tinha uma cor cinzenta, cor de terra cinzenta. O braço dele tinha tufos de grama plasmado, porque como ele ficou ligado ao cadáver por um tempo, ele plasmou até a terra do cemitério energeticamente no corpo astral dele, mentalmente, né, de tanto que ele ficou preso mentalmente naquilo. E aí, o que acontece? Saía vermes pelos olhos dele, Evaldo. Ele abria a boca para pedir socorro, vomitava vermes. Porque como ele estava ligado ao cadáver em decomposição, não é que ele está dentro do cadáver, ele está pairando acima, energeticamente ligado. Ele olha para o cadáver, identifica ele, fala, aquele ali sou eu, então ele acaba plasmando mentalmente uma espécie de situação semelhante mentalmente para ele próprio, né? Então, a situação nojenta, o cara cheio de verme em volta, arrastando ele no chão, largando uma baba escura, cheia de verme, levantou a cabeça e me pedindo ajuda. Eu estou num curso, dando uma aula, conduzindo um exercício, os alunos todos de olhos fechados e aquele ser na minha frente, Evaldo. Eu comecei a projetar energia para ele sem ninguém ver, do meu chakra do coração, uma luz para ele. Só que havia o detalhe, o cara estava numa situação tão ruim que eu senti um pouco de asco. Asco, nojo, mas não era nojo por ele, era nojo por causa dos vermes, aquela coisa estranha. Sabe aquela coisa, você bate de frente com um cadáver, você fica na estrada, atropelado, você fica meio... Mas mesmo assim eu forcei um sentimento bom para jogar energia para ele. O que eu vou contar para vocês agora é uma coisa espetacular, que é até difícil para mim contar, porque eu sinto a vibração todinha. Uma bola de luz atravessou o teto, essa bola de luz pairou na minha frente, e eu sabia que era uma entidade superior, Evaldo, uma consciência espiritual do plano espiritual superior, em forma só de bola de luz. Essa entidade começou a puxar a energia do meu chakra frontal e começou a encorpar na minha frente e tomar um formato humanoide. Ou seja, era uma entidade tão avançada que ela precisava, para se manifestar naquele plano onde a gente estava, da energia de um sensitivo encarnado para poder condensar o corpo espiritual dela para ela chegar até ali. E ela foi plasmando na minha frente uma mulher lindíssima, de cabelos pretos, uma mulher hindu. Essa mulher é uma entidade que eu via desde os tempos que eu morava no Rio de Janeiro. Ela se chama Chandra, Chandra com X. Né, uma entidade linda, amorosa, que dá assistência para espíritos densos. Essa entidade, inclusive, no Rio de Janeiro, ela trabalhava por cima de uma colônia espiritual, por cima do bairro da Tijuca, onde eu trabalhei e morei por alguns anos. Então, durante as férias do corpo, eu ia muito a essa comunidade, que está entre o bairro da Tijuca, o bairro da Usina e o Alto da Boa Vista. Há uma colônia extrafísica ali que dá assistência para drogados, após a morte, alcoólatras e suicidas, né? E eu já tinha visto essa entidade em várias projeções. Ela é de um amor fantástico, é uma mãe espiritual que abraça espíritos infelizes e enche eles de amor e os faz passar para o plano espiritual para receberem ajuda. Pois era ela que estava ali na minha frente, puxou um pouco de energia de mim para se condensar. Enquanto isso, os alunos todos de olhos fechados, ninguém via nada, e ao mesmo tempo eu conduzindo um exercício de visualização.
essa mulher desceu do ar onde ela estava, aonde estava aquele suicida, abraçou ele, pegou ele no colo, igual você pega uma criança, e botou o suicida no colo como se estivesse nanando o suicida, gente, e dando um passe nele. O suicida adormeceu aquele homem no colo dela, uma onda de amor, uma energia cor-de-rosa, assim, tudo quanto era parte do ambiente, aquela entidade no ar, aquela mulher maravilhosa abraçada com o suicida no colo, igual um nenê, abraçando no meio daquela luz rosa, um pouco de luz amarelada também. E aí ela abriu um portal luminoso no teto e ela passaria por esse portal para levar ele para outro plano. Mas ela me olhou nos olhos diretamente, gente, viu uma onda de amor, aquilo explodiu meu chakra cardíaco, eu fiquei num estado alterado de consciência, de sentimento na hora, e ela me olhou e me falou o seguinte, mente a mente, de coração a coração, falou assim: meu filho, quando projetar energia, mais do que apenas a energia, projeta amor. Porque a energia pode ser projetada tecnicamente sem sentimento algum. Mas o amor, quando é projetado, ele leva energia junto. Sempre, mais do que técnica, mais do que energia, é amor que precisa. Projeta energia com sentimento. E que esse amor possa embalar esses seres sofredores, fazendo-os passar para outro plano, para que eles sejam felizes e sigam sua caminhada. E aí, gente, ela passou por dentro daquela luz no teto com ele, foi sumindo. E eu fiquei ali passado, quedado, e pedi os alunos para abrir os olhos, contei para eles ali na hora. Gente, o pessoal ficou assim quedado também, porque viu o estado que eu fiquei de sentimento, que numa hora dessa você não consegue falar as coisas. Você fica naquela onda de sentimento, você vê uma entidade tão elevada dessa descer para arrebatar um suicida pós-morte, numa condição tão ruim daquela, gente. É um evento assim muito bonito. E outra coisa, eu nunca escrevi esse relato, Evaldo. Eu acho que eu nunca contei ele aqui na rádio também, e nunca escrevi. Uma hora dessa eu vou escrever isso, botar num livro, né? É a primeira vez que eu estou contando isso aqui na rádio, eu nunca tinha contado isso não. Porque são muitas experiências ao longo dos anos. Eu vou contando de acordo com a vontade, o momento também, mas é importante contar, e ao contar isso eu estou contando a situação que fica uma entidade suicida do lado de lá também, né? Que é uma coisa complicada. Quantos minutos está faltando? Você fez sinal aí? Vamos fazer diferente? Aquela mensagem que eu tinha deixado, acho que não vai dar para passar, porque eu acho que ela é muito grande, a gente vai passar no outro programa. Eu vou fazer o seguinte, pega o CD da Gui Lantara de novo, faz favor, Evaldo. Nós abrimos o programa com uma música da Gui Lantara, o CD Moondance. Eu vou fazer uma coisa diferente. Você vai botar a música 4, Evaldo. A música 4. E pega o CD do IQ Subterrânea, o outro CD, o azulzinho, coloca a música 5 na sequência, tá? É o seguinte, pessoal, eu vou fazer de uma forma diferente. Vou seguir uma intuição, tá? Esse CD da Gui Lantara, o Moondance, tem uma música 4, é uma música feita para ativação do chakra frontal. O centro energético da testa. Então eu queria fazer da seguinte forma, eu quero oferecer essa música para todas as pessoas que suicidaram, sabe, que essa música alcance elas em algum plano sutil, mesmo aqueles que ainda estejam apegados por aqui em qualquer lugar. E vocês que estão em casa, pensa no bem de todo mundo e fecha os olhos, apenas escute a música, como se fosse uma prece sonora a favor das pessoas que se matam e vão para o plano espiritual em situação tão ruim. Escuta essa música, gente, por favor, com um sentimento bom. E eu sei que às vezes tem entidades junto com os ouvintes, também elas podem ser para elas também, que melhora todo mundo. Mas eu quero oferecer essa canção forte em nome da Mãe Terra, né, que embora o suicida detone o veículo físico, a Mãe Terra não tem mágoa de ninguém e vai recebê-lo para uma próxima vida. Isso é que é legal. Vai oferecer outro corpo. E a pessoa vem viver e vai acertar da próxima vez. Como deve ser, ok? Escuta a música e que Deus guie as vibrações dessa música para todos. E assim que ela terminar, você abre os olhos, eu vou botar uma música do IQ com guitarra para você ir voltando ao normal, para a gente chancelar esse programa. Vamos lá.
amigos, esse é o CD da Guila Antara, Mondance. Infelizmente o tempo passa muito rápido e o Evaldo está me avisando que o programa já está chegando ao fim e eu vou diminuir a música e não dá tempo de passar a música do IQ. Eu passo num próximo programa para vocês. Espero que tenha esclarecido um pouquinho esse assunto tão espinhoso do suicídio. Procure literatura a respeito dentro dos meios espiritualistas, porque cada pessoa tem uma opinião, cada um acha isso ou aquilo. O que eu estou falando aqui hoje é o que eu vi fora do corpo, muitas vezes não é opinião de ninguém, é algo que eu vi. Muitas vezes, pessoas após a morte, após o suicídio, em péssimas condições. O lance está na vida, e a vida é a mesma aqui ou do lado de lá. Corpo ou sem corpo, na verdade a consciência é uma só, mas as coisas têm consequências. Então é importante, já que está na vida, segue até o fim, não procure nunca o fim da vida. Deixe que o fim da vida apareça na hora que tiver que aparecer. Até lá vai vivendo, faz o melhor que puder. Você tem defeito e qualidade, igual eu e todo mundo. Aumenta a qualidade, diminui o defeito, vai tocando a bola. Não precisa ser anjo para ser feliz, basta ser uma pessoa razoável, íntegra e bacana, tá bom? Desejo para vocês um bom final de noite. Telefone de contato 61635381 e o nosso site www.ippb.org.br. Até mais. Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.